Ele foi, segundo o advogado Ariovaldo Moreira, mascarado ao prédio da Defesa, a pedido dos militares, para não ser reconhecido. E se era para não ser reconhecido e usar máscara, portanto, ele entrou por uma entrada que contava naturalmente com a vigilância de câmeras de segurança. Então, essas imagens, Valdo, mais uma vez a explicação mais lógica, mas óbvia, é correta. Me parece ser meio indiscutível que essas imagens foram apagadas por algum militar cioso, não dos seus deveres para com a instituição ou para com o país, mas para com aquele grupo ali que acolheu o Walter Delgatti em suas instalações. Bem, para quem ainda não entendeu, o advogado do hacker Delgatti, Ariovaldo Moreira, disse, ontem, que o seu cliente entrou no Ministério da Defesa usando máscara, a pedido dos próprios militares. Ou seja, do próprio ministro da Defesa do Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira. Isso tudo é muito grave, porque, dias atrás, o atual ministro da Defesa, José Múcio, revelou que o circuito de monitoramento interno da pasta não tem imagens da ida do hacker Delgatti ao prédio do Ministério, alegando que as câmeras têm prazo de duração, e que deste modo, as gravações não ficam salvas. Dessa forma, as investigações da pasta dependem do acesso do chefe da Defesa aos nomes dos militares. Ou seja, parece que os militares estão tentando esconder as provas. Informaram para Andrei, o diretor-geral da PF, que não tem imagem. Olha, posso estar muito enganado, mas eu diria com quase 99% de certeza, a imagem foi apagada, deletada por algum militar, porque sabia como isso ia repercutir o potencial bombástico dessa prova. Senão não faria sentido pedirem para ele entrar de máscara, né, Valdo? Não, Dapi, eu estou chocada. Se tivesse câmera em cima. Vocês não estão chocados? Claro. Assim, a gente tá falando do submundo, né? Assim, é uma coisa do submundo do crime. A gente está falando de instituições, a gente está falando de prédios públicos. Como assim? Primeiro, que bom que a gente não perde a capacidade de se surpreender, se indignar e cobrar respostas. 2, como a gente ainda se surpreende com esse caso do hacker, que tudo parece uma novela. Falando em instituições corrompidas, uma mensagem encontrada no celular do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, do governo Bolsonaro, e que está preso na Papuda, mostra que ele pediu para que o Bolsonaro se encontrasse com um empresário, suspeito de fraudar licitações da corporação. O empresário seria Maurício Juno de Maria, representante da Combat Armor Defense do Brasil, empresa americana que foi contratada no governo Bolsonaro, para fornecer veículos blindados à PRF. O negócio, que rendeu mais de 30 milhões de reais para a companhia, entre 2020 e 2021, é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal. Pois é, a CPI dos atos golpistas teve acesso a uma mensagem de WhatsApp enviada por Silvinei Vasquez para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa mensagem, Silvinei Vasquez pedia ao ex-presidente que recebesse, no início desse ano, o empresário aí suspeito de ter fraudado uma licitação da Polícia Rodoviária Federal. Que história é essa, né? Justamente o Ministério Público Federal do Rio investiga se a empresa Combat Armor Defense do Brasil, se ela de alguma maneira participou de uma fraude na venda de veículos blindados para a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, que são incompatíveis com as áreas de atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Dá só uma olhada. Nela, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que teve o seu sigilo telemático quebrado, diz o seguinte: bom dia, presidente, parabéns pela palestra. O senhor Maurício, da Combat Armor Defense, liga diariamente. Ele quer dar um abraço no senhor, sempre muito preocupado com sua segurança. Perguntou se possível recebê-lo por breves minutos no dia 3 de fevereiro em Miami, na data em que ocorrerá o evento Power of the People. Ele é um grande líder empresarial e mórmon no Brasil e nos Estados Unidos. Obrigado e forte abraço aos... Bem, falando ainda sobre o Bolsonaro, ontem, o advogado de defesa de Mauro Cid, César Bittencourt, visitou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. O encontro institucional é visto como demonstração de que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro vai começar a responder às perguntas dos investigadores. Será que vai mesmo? O terceiro advogado de Mauro Cid hoje esteve
com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. Ele fez uma visita institucional a Andrei Passos, aproveitou que Cid estava prestando depoimento, fez essa visita e também demonstrou esse objetivo de colaborar, de Cid começar a responder a todas essas perguntas dos investigadores. Ele fez esse gesto para Moraes antes. Isso que eu ia dizer, 6 minutos com o Alexandre de Moraes. Exatamente. Deve ter ficado um pouquinho mais tempo com o diretor-geral da Polícia Federal. Para finalizar o vídeo, vamos ver um pouco da nova política externa brasileira, que está sendo recuperada pelo Lula. Depois de participar da cúpula dos BRICS, Lula visitou Angola para aproximar os países, e depois concedeu uma coletiva, falando sobre a vontade do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, e também do lançamento da iniciativa para a criação de empregos, que será lançada em setembro, junto com o Biden. O compromisso do presidente Lula, nessa sexta-feira, aqui em Luanda, em Angola, foi aqui no hotel onde ele está hospedado, no Fórum Econômico Angola-Brasil. Nesse discurso, Lula falou sobre o crescimento da China, por exemplo, que é hoje o principal parceiro comercial do continente africano. O presidente falou que o Brasil deixou a África para trás, foi se afastando das relações comerciais com o continente africano. Ele falou da importância dessa relação se restabelecer, que é por isso que ele está aqui nessa viagem que começou na África do Sul, na cúpula do BRICS, está aqui em Angola, e domingo ele vai para São Tomé e Príncipe. Vamos ver o que disse o presidente nesse discurso de agora há pouco. Porque eu acho que a África oferece ao Brasil as oportunidades que o Brasil às vezes fica procurando em outros lugares. E o Brasil pode ajudar a África a fazer muita coisa. Essa é a realidade da política. Essa é a realidade da política que vai mudar. Eu agora vou para a ONU e lá eu vou ter um dia em que nós vamos, eu e Biden, vamos lançar um global de geração de empregos. Nós vamos fazer uma proposta junto, documento assinado, eu e Biden, para fazer uma proposta de criação de emprego, para ser discutida no G20. Como é que a gente vai gerar emprego nesse primeiro quarto do século XXI, com essa loucura, sabe, da internet, com essa loucura digital, com essa loucura de inteligência, sabe, artificial, já não representa mais aquilo aquilo que ela foi criada. A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 45. O Conselho de Segurança, que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade, é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de Segurança, os Estados Unidos vai para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança, a França e a Inglaterra vão invadir a Líbia sem passar pelo Conselho de Segurança. Ou seja, quem faz a guerra são os países do Conselho de Segurança, quem produz armas são os países do Conselho de Segurança, quem vende armas são os países do Conselho de Segurança. Então está errado. É preciso que haja uma compreensão de que precisa ter mais países. Qual é a representação da África no Conselho de Segurança? Qual é a representação da Ásia? Qual é a representação da América Latina? E nós deixamos claro que nós defendemos que o Brasil entre no Conselho de Segurança, nós defendemos que a Índia entre no Conselho de Segurança, que a Alemanha entre.